Retornando aqui então com a nossa aula de inflação, como é que a gente mede a inflação, né? Não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente abre um jornal e tá lá, a inflação desse ano foi de 2,5%. Aí a gente abre um outro jornal e tá assim, a inflação desse ano foi de 3,7%. E aí às vezes a gente percebe que há dados que não são compatíveis. O que é isso? Esses dados estão errados, né? Um jornal está calculando, está passando uma medida correta, enquanto o outro está passando uma medida errada? Não. Na verdade, o que a gente vai ver é que a gente tem alguns índices, que são indicadores de preço, que são formas de se calcular a inflação, e como eu tenho índices diferentes, esses índices eles podem ter valores diferentes. Por quê? Porque, na verdade, esses índices vão estar sendo calculados com base em fatores diferenciados. Por exemplo, a gente vai ter diferentes medidas de inflação devido a eu estar olhando, por exemplo, os preços, se é um preço para o consumidor ou se é um preço para o atacado. A gente sabe que tem diferença nesses preços. Vai ser diferente o índice se eu pegar períodos de coleta diferente. Então, para eu calcular um índice, eu olho na primeira semana de cada mês. Para eu calcular o outro índice, eu olho no meio do mês. A gente sabe que, por exemplo, a tendência do preço dos produtos é sempre estar maior ao final do mês e no comecinho do mês seguinte, né? Que é a época que as pessoas recebem. Então, a tendência é que os preços estejam maiores nessa época. Se eu vou ao mercado olhar o preço dos produtos nessa época, e se eu vou ao mercado olhar o preço dos produtos no meio do mês, vai ter uma diferença considerável aí nesses preços, certo? Uma outra questão importante aqui que faz com que os índices sejam diferentes é a região de cobertura. Então, uma coisa é olhar preço em Uberlândia, outra coisa é olhar preço em São Paulo, outra coisa é fazer uma média de preço para São Paulo e região ou para Brasil todo. Então, isso também faz diferença. Região de cobertura, onde eu vou estar avaliando esse preço. A abrangência do orçamento familiar, o que é isso? Bom, uma coisa é eu verificar quais são os preços dos produtos consumidos por uma família que ganha um salário mínimo. Outra coisa vai ser um conjunto de produtos e o preço desses produtos para uma família que ganha 20 salários mínimos, né? Então, se eu olhar um conjunto de produtos de uma família de menor renda, esses produtos vão ser diferentes do que os produtos que uma família de maior renda ganha e, obviamente, a gente vai ter diferença no preço aí, se eu for calcular quanto custa essa cesta de bens de uma família e de outra. E, além disso, tem as instituições diferentes que coletam os dados e aí as instituições, elas estabelecem suas próprias metodologias e aí isso faz com que eu tenha diferença aí de metodologia e, portanto, diferença nos resultados, ok? Só para que vocês tenham uma ideia, que a gente tem alguns exemplos dos principais indicadores ou índices de preço, que são os mais utilizados. Então, eu tenho o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. O IPCA ele é medido pelo IBGE, ele pega renda familiar de 1 a 40 salários mínimos, então o que as pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos consomem. Ele é aferido durante todo o mês, então do primeiro ao último dia do mês, e ele é um índice calculado para regiões metropolitanas do Rio, Porto Alegre, BH, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, desculpa a letra minúscula, Curitiba, Distrito Federal e Goiânia. E para que esse IPCA é usado? Em geral, para correção de balanços financeiros e semestrais de companhias abertas. Então, além de ter uma determinada metodologia, cada indicador de preço ele é mais usado para uma determinada coisa, ok? Então, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele também é medido pelo IBGE, só que aqui, percebam que a renda é de 1 a 8 salários. Ele também é medido durante o mês inteiro, ele é medido em regiões metropolitanas e ele serve principalmente para reajuste salarial, ok? Então, quando o governo vai lá anunciar o reajuste do ano seguinte, ele se pauta aqui no INPC. 3. O IPC, Índice de Preço ao Consumidor, ele é medido pela FIPE, né, da USP, a renda de 1 a 20 salários, também pega do primeiro ao último dia do mês, e ele é medido para São Paulo, tanto para a cidade de São Paulo, né, para a área urbana, e ele serve para reajustes de contratos e de forma mais generalizada, ok? Então, aqui eu tenho o quarto, que é o Índice de Custo de Vida, medida pelo DIEESE,
Renda de 1 a 30 salários, também é medido o mês inteiro no município de São Paulo e é usado para acordos salariais. O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, ele é medido entre o 21º ao 20º dia do mês seguinte. Ele tem prévias de 10 em 10 dias. O IPA, Índice de Preços Amplificado, ele é medido pela FGV, mede o preço no atacado, ele é medido no Brasil inteiro e ele conta com 18 subíndices regionais. Desculpa, gente. Bom, o IGP, o Índice Geral de Preços, ele também é medido pela FGV, ele leva em conta uma renda familiar de 1 a 33 salários, ele é medido durante todo o mês, para Rio de Janeiro, São Paulo e outras 10 regiões, ele serve para reajuste de contratos e o cálculo dele entra na conta 60% do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC, ok? Então aqui a gente tem só alguns exemplos, né? E aí aqui a gente tem que observar também que esses indicadores não é uma coisa fácil de ser calculada, né? E aí obviamente, eles têm problema, então eles tentam, na medida do possível, refletir um aumento de preços que aconteceu no mercado, mas quais são os problemas que esses indicadores podem ter? Bom, eles são calculados com base em uma cesta de bens fixa, então eles determinam que determinado conjunto de bens é consumido por uma família, por exemplo, que ganha até 8 salários mínimos. E aí, durante todo o período histórico, né, aquele indicador vai ser calculado para aqueles produtos e para aqueles serviços. Só que a gente sabe que algumas coisas mudam ao longo do tempo. Então, tem essa questão da defasagem, né? Por exemplo, se hoje em dia, mesmo as famílias que ganham até 8 salários mínimos, elas, por exemplo, gastam uma grana assinando Netflix. Pode parecer pouco, mas enfim, é uma questão que é nova no mercado. 10 anos atrás, a gente não tinha famílias gastando dinheiro com Netflix. Então, isso é um serviço novo que as famílias estão gastando uma parte da renda que provavelmente não vai contar aqui, né, para o cálculo do indicador de inflação atual, ok? Então, à medida que os produtos vão mudando, os serviços vão mudando, não dá para esse indicador ser sempre atualizado. Por quê? Porque ele precisa ter uma base de comparação, e para eu ter uma base de comparação, eu tenho que dizer assim, olha, por exemplo, esse mês, o IGP, por exemplo, ele está medindo o preço do arroz, do feijão, do tomate e da abobrinha. O IGP do mês que vem, ele vai ter que medir o mesmo preço do feijão, do arroz, do tomate e da abobrinha. Daqui a 2 anos, para eu poder comparar o IGP de 2022 com o de 2020, esse IGP ele também tem que estar medindo o preço do feijão, do arroz, do tomate e da abobrinha, porque se ele começar a medir o preço da cenoura, do alface e de outra coisa, ele não vai mais poder ser comparado com o índice de 2020, vocês entenderam? Então não tem como ficar atualizando as cestas de consumo, porque você perde o critério de comparação. E aí, uma das coisas, né, para qual serve os dados é justamente para você comparar como é que está a situação de agora em relação à situação de um período anterior. Então, não tem como ficar atualizando essa cesta de bens. Bom, uma outra questão aqui que é difícil de ser captada é a tendência à substituição. Uns preços aumentam mais que os outros, de forma que os consumidores substituem os bens mais caros pelos relativamente mais baratos. Então, a situação está cada vez mais difícil, as famílias estão ficando cada vez mais pobres. E aí, sei lá, uma família que ganhava um salário mínimo comia pão com manteiga. Só que manteiga está caro demais, e aí essa família vai substituir a manteiga pela margarina. Isso é difícil de ser captado, né? Essas substituições aí pode ser que as famílias de um salário mínimo não estejam mais comprando manteiga, né? E aí o indicador tem dificuldade de captar esses movimentos. A introdução de novos bens, também tudo está muito interligado aqui, tá, gente? Assim, essa questão de ser uma cesta fixa, de não captar a substituição e essa questão dos novos bens, então vão surgindo coisas novas que as pessoas, né, num período anterior não compravam, surgindo inovações no mercado e isso não consegue ser captado.
E, por fim, a mudança de qualidade não é quantificada. Então, se eu tenho um produto que é muito melhor que o outro, né, e o preço dele, por exemplo, é muito maior, o indicador não consegue captar essa diferença da relação entre preço e qualidade do produto, ok? Bom, aqui tem uma coisa importante em relação à inflação, que a gente precisa observar, que é a relação entre inflação e desemprego. O que é isso? Vou até depois disponibilizar uma reportagem para vocês que mostra um gráfico sobre isso nos Estados Unidos, que mostra que isso acontece mesmo, é uma informação teórica real que a gente consegue observar na prática. E aí, para observar a relação entre inflação e desemprego, a gente teve um carinha chamado Phillips, que ele criou uma curva chamada curva de Phillips, né? O que diz essa curva de Phillips? Que a gente tem uma relação inversa, e aí aqui em economia a gente chama esse inverso de trade-off. Então, a gente tem um trade-off entre inflação e desemprego. O que quer dizer isso? Que à medida em que a gente tem que quanto menor o desemprego, e aí aqui o desemprego é medido por essa letrinha grega que eu não sei como é que ela chama, quanto menor o desemprego, maior a inflação. Então, quanto mais pessoas estiverem empregadas, maior tende a ser a pressão sobre os preços. Okay? Faz sentido? Faz sentido, porque se eu tenho mais pessoas empregadas, as pessoas vão estar ganhando mais dinheiro. Se as pessoas estão ganhando mais dinheiro, obviamente que elas vão poder comprar mais, e isso pode causar uma pressão, né, e uma inflação de demanda. Então, o que diz isso aqui? Que um aumento na demanda pode causar um aumento na produção. Então, as pessoas vão estar querendo comprar mais, as empresas podem produzir mais. Se as empresas produzem mais, eu vou ter uma redução no desemprego. Então, uma redução no desemprego vai fazer com que as pessoas comprem mais ainda, e isso faça com que eu tenha um aumento dos preços, ok? Então, a gente tem aqui a tentativa de baixar o desemprego, acaba aumentando a taxa de crescimento e resulta em mais inflação, ok? Então, o que eu tenho aqui, ó? Se eu tenho aqui aqui vamos pensar aqui, a gente tem a inflação e aqui a gente tem o desemprego, ok? Se eu tenho, por exemplo, 6 mil desempregados, eu teria uma taxa de inflação próxima de zero, ok? Não estou tendo pressão sobre a demanda. Se eu diminuo o desemprego de 6 mil para 4 mil pessoas, aqui, isso faz com que eu tenha um aumento na inflação, ou seja, um aumento nos preços. Se eu diminuo um pouco mais o meu desemprego de 4 mil pessoas para 2 mil pessoas, isso faz com que a inflação suba mais um pouco. Então, eu tenho um aumento aqui dos preços. Porque à medida em que menos gente fica desempregado, mais gente tem dinheiro para comprar. E tendo mais dinheiro para comprar, isso tenderia a causar uma pressão sobre o preço dos produtos ou uma pressão sobre a inflação. Faz sentido? Faz. O grande problema é que tem economistas que defendem o seguinte: ok, então a gente tem uma taxa de desemprego, porque uma taxa de desemprego razoável contribui para que a gente não tenha um aumento de preços, né? A questão é que um desemprego razoável indica um monte de pessoas numa linha de pobreza sem ter a mínima condição de comprar o básico para subsistir, né? Então, assim, ok em termos econômicos para a gente manter índices de inflação mais baixos, mas não é ok, nem um pouco ok em termos sociais, né? As pessoas precisam trabalhar para ganhar dinheiro para poder comprar as coisas que elas precisam. Então, não é razoável dizer que é bom a gente ter um certo nível de desemprego, porque isso contribui, né? Um desemprego maior contribui para uma inflação menor, ok? Não é razoável isso em termos sociais. Mas é mais ou menos o que as pessoas andam defendendo hoje em dia, né, em relação a essa questão da crise econômica e do fica em casa, né? Não, as pessoas têm que ir trabalhar, porque senão a economia para e essas pessoas vão morrer de fome, né? Talvez, de fato, como se isso fosse uma grande novidade, né? Eu confesso para vocês que eu ando meio indignada esses dias. Eu acho que, de fato, a gente vai ter um crescimento sem precedentes nos níveis de desemprego, sem dúvida nenhuma,
porque muitas empresas não vão conseguir se manter mesmo e provavelmente vão ser as pequenas empresas que vão fechar as portas e vão mandar as pessoas embora. Muitas já estão mandando. Eu tenho vários colegas que trabalham aí na iniciativa privada e já foram demitidos diante desse atual contexto. Colegas, por exemplo, que trabalham em hotéis, em restaurantes, que já foram mandados embora. Então, a gente vai ter um aumento do desemprego. As pessoas que trabalham por conta própria, né, os autônomos, os microempreendedores individuais, a situação ainda é mais difícil, porque não tem seguro-desemprego, não tem nenhuma garantia. E aí é interessante também para a gente pensar, né, o que vem com essa perspectiva e proposta e nova regulamentação de flexibilização trabalhista, porque é nesses momentos de crise em que a gente percebe o quanto é importante do trabalhador ter uma garantia de uma carteira de trabalho, de um seguro-desemprego e tudo mais. Enfim, mas a gente vai ter uma taxa de desemprego considerável e isso é bom? Não, isso não é bom, né? Mas nesse contexto atual, talvez seja a alternativa mais viável para a gente lidar primeiro com uma questão que é sanitária, para depois lidar com essa questão econômica que está posta, né, gente? A questão é essa, porque tem tanta gente preocupado atualmente se as pessoas vão parar de trabalhar e vão passar fome. Porque, na verdade, pessoas que antes não passavam fome e que vão continuar provavelmente sem passar, porque são os empresários, vão deixar de ganhar tanto dinheiro quanto ganhavam antes, porque está numa situação de crise, de fato, né? O que eu acho interessante é que esses empresários, em nenhum outro momento, eles estavam preocupados com a fome no Brasil e no mundo. Já tem um monte, a gente acabou de ver os dados de PIB e mostrou lá o tanto de pessoas no Brasil que não ganham dinheiro praticamente nenhum para sobreviver, né? Quem estava preocupado com toda aquela faixa de pessoas que não ganhava nenhum dinheiro até então, ok? Bom, mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, vou conter a minha indignação. Continuem ficando em casa, pelo amor de Deus, se puderem, se tiverem essa alternativa. Enfim, e aí a gente tem essa relação, então, inversa entre desemprego e inflação. Se eu diminuo o desemprego, a possibilidade é de aumentar a inflação, porque as pessoas vão comprar mais, ok? Bom, aqui a gente tem os dados de inflação do Brasil, então, desde a década de 80 até o ano de 93. Esses dados, em geral, eles são apresentados segmentados assim, porque a gente tem uma quebra de paradigma em 94, com o estabelecimento do Plano Real. Então, aqui, olha, eu tinha, em 1980, uma inflação de 99% ao ano. Então, é uma variação anual do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, ok? Então, isso quer dizer o quê? Que no ano, os preços, né, o índice de preços, o IPCA, subiu 99%, ou seja, o conjunto de itens verificado pelo IPCA durante os 12 meses acumulados de 1980 subiram 99%, ok? Bom, isso parece muito, até que a gente olhe dados, por exemplo, como de 1989, em que esse índice, o IPCA, chegou a 1972%. Ok? E se a gente olha as vésperas do estabelecimento do Plano Real, em que a gente tem uma inflação de 2.477%. Ok? A gente vai falar um pouco sobre esse período de hiperinflação daqui a pouco. Enfim, aí a gente vem com o Plano Real. Então, o Plano Real ele nem ele é um ano-chave aqui, a gente tem um IPCA acumulado de 916%, mas ele nem entra no nosso gráfico, porque ele é um ano de quebra, né, de mudança de moeda, de mudança de estratégia de política monetária. E aí a gente tem aqui, no ano de 1995, uma nova moeda e um novo patamar de inflação absolutamente diferente do que a gente vinha tendo antes, né? Então, a gente há de reconhecer que o grande benefício do Plano Real foi ter conseguido acabar com a inflação de forma consistente e persistente ao longo do tempo, porque depois de 94 aqui, né, depois a gente vai tendo uma queda dos valores de inflação de forma considerável e a gente não volta a ter uma inflação absurda como a gente já teve antes. E aí a gente vai ver, depois a gente vai falar um pouco sobre quais foram as medidas implementadas no Plano Real, porque não foi só a troca de moedas, porque se a gente olhar aqui nesse período anterior, a gente vai perceber que a gente teve várias trocas de moedas também nesse período. Então, não tem a ver especificamente com a troca de moedas, mas com o conjunto de medidas adotado pelo Fernando Henrique na época, né, que era o condutor aí
o mentor do Plano Real, que fez com que a gente, de fato, conseguisse quebrar essa memória inflacionária, que também era uma inflação extremamente inercial, né, um aumento, um processo de realimentação dos preços dos produtos. E aí a gente tem, então, em 95, uma inflação de 22%, que cai aqui em 96 para 9%, e fica aqui, né, 5% em 97, cai para 1,65% em 98%, volta a subir em 99 para 8%. Aqui o máximo que ela chega a 12% em 2002. Tem muito a ver com a instabilidade da eleição, de uma possível eleição de um governo, né, do PT. Aqui a gente tem uma mudança de paradigma de governo, então isso causa uma instabilidade de mercado que faz com que os preços subam. Lembrando que a economia é baseada em expectativa, então se os agentes têm expectativas ruins, isso faz com que os indicadores mudem, e um dos indicadores é o indicador de preço, que é a inflação. Então aqui eu tenho um aumento de preço em 2002, e aí aos poucos esse preço, essa inflação, ela vai se reduzindo e ela vai se mantendo num patamar razoável, né? Depois a gente tem aqui dados que pegam até 2016, então em 2016 a gente teve uma inflação de 6,5%. 2015, percebam, né, o ano top da crise aqui, a gente volta a ter uma inflação de quase 11%. Em 2017, a inflação oficial pelo IPCA foi de 2,95%, que foi a menor desde 1998, né? Que era 1,66, que eu acho que é a média histórica menor aqui, né? Vocês estão vendo que dá uma pequena variação entre uma base de dados e outra, mesmo sendo do próprio IPCA. E aí aqui eu tenho o IPCA no período mais recente. Então eu tenho aqui 2017, que foi 2,95, que é indicado aqui. 2018, a gente tem aqui 3,75 a inflação de 2018, acumulada, anualizada. E aí eu tenho os trimestres aqui, o quarto trimestre de 2018 e o primeiro, o segundo, o quarto, quinto e o sexto mês de 2019, ok? Então aqui eu tenho vários dados diferentes de 2017 e de 2018. São dados anuais, ok? Então, 2017 a minha inflação ficou em 2,95, 2018 a minha inflação ficou em 3,75. O quarto trimestre de 2018, só no quarto trimestre a inflação foi de 1,57. No primeiro trimestre de 2019 foi de 6,16. No segundo trimestre de 2019 foi de 2,87. E aí nos meses 4, 5 e 6 a gente tem aqui as inflações mensais de 2019. Bom, como é que ficou essa inflação de 2019? A gente teve a inflação de 2018 fechada em 3,75 e aí as projeções de 12/8 de 2019 para o final de 2019 era de que a inflação ficasse em 3,76 no ano de 2019. Só que isso não se manteve, a gente teve essa previsão ela não foi consolidada, e aí a gente tem aqui, né, o resultado de 2019 é o maior desde 2016, quando a inflação anual ficou em 6,29. Segundo o gerente do IPCA, o Pedro Kislanov, os gastos com alimentação impulsionaram a alta nos preços. O destaque ficou com as carnes, cuja variação acumulada no ano foi de 32%, com a maior parte do aumento dos preços concentrados no último bimestre. Então, a gente viu aqui, que apesar da inflação, né, no primeiro e no segundo trimestre serem relativamente mais baixas, o que está dizendo aqui foi que no último bimestre a gente teve um aumento considerável de preços aí, que fez com que a inflação não ficasse aqui no patamar dos 3,75, como havia sido previsto. E aí a gente tem aqui a inflação de 2019 em cerca de 4,31%, ok? Aqui eu tenho um dado interessante, isso aqui é um gráfico printado lá da minha
tese de doutorado, eu falei um pouco sobre os impactos de programas de assistência, sobre a possibilidade das pessoas não passarem fome no Brasil. Então, eu trabalhei com o programa Fome Zero, os impactos do programa Fome Zero e todo o contexto envolvido no programa, né, as questões, as discussões, se de fato chega onde tem que chegar, se consegue de fato matar a fome da população. E aí uma das coisas que eu fiz foi verificar, foi para o município de São Paulo, porque eram os dados disponíveis que eu tinha para trabalhar, mas eu peguei os dados do INPC, a variação então dos preços de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, e comparei com a variação da cesta básica no município de São Paulo, ok? Então, o INPC e a cesta básica para o município de São Paulo. Para que eu fiz isso, gente? Aqui vocês não precisam compreender muitos dados. Visualmente, vocês conseguem enxergar. Eu tenho aqui, né, a inflação e aqui eu tenho a variação do preço da cesta básica. O que eu consigo observar aqui olhando para esse gráfico? Que a variação do preço da cesta básica, ela foi muito maior do que a variação dos preços do INPC como um todo, ok? Então, no INPC vão entrar outras coisas além da cesta básica, né? Vai entrar, sei lá, moradia, transporte, outras coisas. Mas se eu pego só o valor da cesta básica, esse preço da cesta básica variou muito mais. O que quer dizer isso? Por que isso aqui é um dado importante? Lá para minha tese era basicamente para contar para as pessoas, para mostrar para as pessoas que com o dinheiro que as pessoas ganhavam, com o maior valor que as pessoas poderiam ganhar com Bolsa Família, não davam nem para elas comprarem o básico de comida para aquela família em situação de vulnerabilidade. Mas aqui serve para a gente chamar a atenção para o seguinte: eu dizer, por exemplo, que a gente teve uma inflação de 4%, 4,3% como a gente teve em 2019, isso não é um dado tão bom assim. Por quê? Porque quando eu olho, por exemplo, e vejo aqui que os gastos com alimentação foi os que mais impulsionaram a alta nos preços, quem é mais pobre e gasta uma grande parte do dinheiro com comida, isso quer dizer que essas pessoas ficaram ainda mais pobres, não é isso? Por quê? Porque se eu pego um índice de inflação que foi de 4,3, mas vejo que a contribuição, por exemplo, de carne para esse índice foi de 32%, as carnes aumentaram 32%, isso quer dizer o quê? Que por mais que eu tenha tido uma inflação de 4,3% em 2019, que as pessoas pobres passaram a comprar com certeza menos carne, porque a carne subiu 32%, entenderam? Então é mais ou menos isso que a gente visualiza aqui, ó, nesse dado, que é um dado, né, defasado, né, tem muito tempo que eu defendi minha tese de doutorado, mas enfim, é para mostrar para vocês que nem sempre a gente tem uma inflação relativamente controlada, e isso de fato não tem nenhum impacto na vida da população, principalmente na vida da população mais pobre, porque se desse índice de preço que mais sobe, por exemplo, é o preço da comida, as pessoas estão comprando menos comida, porque o salário delas não está aumentando, né? Então isso é um fator importante. Aqui a gente tem algumas taxas de inflação ao redor do mundo, só para vocês terem um critério de comparação, né, com outros países. Confesso que eu tive dificuldade de achar esses dados para 2019, provavelmente com essa crise toda instaurada no começo de 2020, quem cuida de consolidar esses dados para o ano anterior não trabalharam muito nisso, né? Nunca tive dificuldade assim, estando já no mês de março, de achar dados consolidados. Quando a gente diz consolidados, é dados mais ou menos definidos, tá, gente? Nunca tive tanta dificuldade de achar dado consolidado em relação ao ano anterior, já estando em março, como eu tive dificuldade de trazer esses dados para vocês. Acho que esse contexto todo de crise não tem contribuído muito para as pessoas mexerem com esses dados, enfim. Mas só para vocês terem uma ideia, é uma taxa de inflação anualizada, só que ela ainda era de julho de 2019 para a Europa. Então, eu tenho aqui, né, Portugal com processo de deflação. Então, quando a gente tem uma diminuição nos preços da economia, a gente tem o que a gente chama de deflação. Os preços estão menores hoje do que já existiam antes. Isso também não é bom, porque provavelmente indica crise. Quer dizer que ninguém está comprando, porque ninguém está comprando, os preços estão até caindo para ver se as pessoas compram, ok? Então, tem aqui, ó, a Itália com 0,3%, a Dinamarca com 0,4%, a Alemanha com 1,1%, a zona do euro, né, com a área do euro com
1,0, 1% de inflação. Vamos ver o que mais aqui. A Hungria, os valores mais altos são da Romênia e da Hungria, com 3,3% e 4,1%, né? Aqui eu tenho a inflação dos Estados Unidos. A gente tem, ao longo do período de 2019, a variação da inflação nos Estados Unidos, de acordo com esse site aqui, que eu achei essa informação. E a média da inflação nos Estados Unidos no ano de 2019 foi de 1,81%. E aqui a China, né, procurei pegar países relevantes no atual contexto, e aí a China teve uma inflação média em 2019 de 2,9%, ok? Ambos com inflações menores do que a inflação no Brasil. Bom, vamos falar um pouco então sobre os anos de hiperinflação. E para isso eu vou gravar um próximo vídeo para que a gente não tenha vídeos extensos demais, vocês possam ir acompanhando com cuidado cada um dos nossos tópicos, ok?